Hoje é um dia de ceia, então tem uma palavra bem rápida aqui para ministrar a vocês. É uma palavra muito simples, mas se você receber no Espírito, eu creio que muitas transformações virão na direção de cada um de vocês. E eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Gênesis 12, verso 1 e 2. Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2 diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aleluia. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Feche os olhos, vamos orar. Pai, a tua palavra está sobre nós nessa noite, e pedimos que mais uma vez o teu Espírito venha sobre nós de maneira maravilhosa, testificando da palavra escrita nos nossos corações. Queremos receber a essência, queremos receber a vida da palavra nessa noite. E que uma vez mais o nome de Jesus seja glorificado. Oramos a Ti no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nessa noite quero falar de maneira bem rápida acerca do real significado da bênção, das bênçãos do Senhor sobre nós. Nós estamos entrando aí já no 4º mês do ano, e esse ano ele é muito profético para nós. É o ano de uma dupla honra, é um ano de bênção dobrada. Esse ano aqui da restauração do tabernáculo de Davi. Também o Senhor tem nos mostrado que é o ano de graça sobre graça. E por algumas reuniões eu tenho dado uma ênfase aqui em Isaías 61, principalmente no verso 7. Onde fala acerca de dupla honra, dobrada bênção. E quando eu falo de dobrada bênção, eu estou falando acerca de uma bênção que vem numa dimensão maior daquela que nós temos recebido. E nessa noite eu quero pavimentar o caminho na tua vida para que realmente o nível maior de bênção possa vir sobre nós nesse ano, nesse próximo mês que já estamos entrando, nesse primeiro semestre, que possamos experimentar algo maravilhoso, não somente individualmente aqui, mas de maneira coletiva aqui nessa casa. E quando nós encaramos as bênçãos de Deus, há algumas coisas que nós possamos entender. Há um significado muito grande no fato de Deus nos abençoar. E nós temos que entender a razão por que Deus nos abençoa. Qual é o propósito? Eu quero apontar 4 verdades hoje relacionadas à bênção de Deus, que eu creio que é de muita importância a nós e tem que verdadeiramente cair no nosso espírito. O texto que nós acabamos de ler, ele enfatiza de maneira bem clara aqui no final do verso 2, a palavra que o Senhor Deus dá a Abraão. Ele diz o seguinte: abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Diga ao seu vizinho, o propósito de Deus, a vontade de Deus, não é simplesmente que você seja abençoado, mas que de fato você seja uma bênção. E a primeira verdade, o primeiro ponto que eu quero salientar aqui com vocês é o seguinte: que quando Deus nos abençoa, essa bênção que vem nunca é somente para nós. Quando a bênção do Senhor vem sobre você, essa bênção recebida, sem entender, primeiramente, ela não é somente para você, é para que você venha abençoar outros. Diga ao seu vizinho, a bênção que você recebe de Deus não é simplesmente para você usufruir, mas Deus tem um propósito de que essa bênção flua na direção de outras pessoas. Porque o propósito de Deus é que eu e você verdadeiramente sejamos uma bênção.
pense um pouquinho comigo aqui. Eu comparo a bênção do Senhor que vem a nós como um grande rio. Visualize, por exemplo, um rio. Um rio, ele está cheio de vida. Onde chega aquela água, vai gerando vida. Essas águas levam nutrientes, esses nutrientes deixam a terra fértil. Dentro do rio está cheio de vida. Quantos animais se alimentam ali daquele rio? O ser humano se alimenta. Quantos gostam de peixe aqui? O rio é rico em peixe, rico em alimentos. De fato, ele é cheio de vida. E onde ele vai passando, ele vai gerando vida. Mas se esse rio ele deixa de fluir, se de repente a água desse rio é estancada, e esse rio não flui mais, começa a entrar num processo de morte. Logo, logo, em vez de ele fluir livremente, ele se torna um tanque. De repente começa a proliferar bactérias ali. E esse rio agora não é bom mais. Ao invés de ele gerar vida, ele começa a gerar o quê? Começa a trazer morte. Em vez de ele abençoar, ele vai prejudicar. E eu vejo o seguinte: a bênção de Deus que vem a nós, essa bênção tem que fluir através de nós. E a bênção de Deus na nossa direção se consiste naquilo que nós somos e naquilo que nós temos. É aquilo que Deus faz em nós e aquilo que nós recebemos dele também. Diga ao seu vizinho: a bênção de Deus em tua vida consiste naquilo que você é e naquilo que você tem. Agora, mas nós vivemos num mundo onde impera o egoísmo, onde é um salve-se quem puder. Você vê muitas vezes querendo pisar no outro, e impera verdadeiramente o egoísmo. E essa verdade, ela vem para contrapor-se totalmente com esse sistema mundano que está diante de nós. Hoje o coração das pessoas, ele está mais propenso sempre em querer receber, receber. Pessoas muitas vezes vão à igreja, alguns até recebem a Jesus, aceitam Jesus, mas já no sentido de querer receber sempre alguma coisa. Quantos cultos, por isso nós estamos entrando aqui na casa numa mentalidade completamente apostólica como igreja. Nós já temos ensinado que a igreja apostólica, ela não é uma igreja voltada ao consumismo da fé, mas é uma igreja voltada a produzir, a sempre fluir, a dar alguma coisa. Isso é totalmente contrário àquilo que está no sistema mundo. Jesus, ele ensina de maneira bem clara: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É muito comum você ouvir declarações da igreja. Não estou falando do nosso meio somente, mas estou falando, quando eu falo igreja, entenda, eu estou me referindo ao corpo de Cristo de um modo geral. Onde as pessoas vêm de uma maneira muito requisitiva. Puxa, na igreja ninguém me ama. Puxa, parece que eu não sou notado aqui. Aquelas pessoas têm um bom relacionamento, mas eu não consigo me integrar, eu não consigo me relacionar. As pessoas sempre requisitivas, sempre querendo que algo venha na direção dela. Se alguém quer ser amado, se alguém quer receber amor da parte de alguém na direção dele, sabe o que ele tem que fazer? Comece a ir na direção das pessoas. Comece a amar.
Pessoas querem receber a comunicação de alguém, comece a se comunicar com as pessoas. Se alguém deseja que as pessoas se interessem por ela, a primeira coisa que ela tem que fazer, sabe qual é? Ela se interessar pelas pessoas. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Se nós deixamos, amados, de fluir, se nós deixamos de ser um fluxo de graça, um fluxo de vida, um fluxo de bênção na direção das pessoas, nós vamos nos convertendo simplesmente em um depósito que retém tudo. O segredo para que essa bênção dobrada venha sobre mim, uma bênção maior, uma porção dobrada, o segredo para que isso possa vir sobre mim, é primeiramente eu liberar aquilo que eu já recebi. Amados, tem pessoas que parece que começam a caminhar de maneira tão bem, a bênção do Senhor começa a vir sobre ele, uma obra de transformação começa a acontecer, ele é abençoado materialmente, ele é abençoado com dons do Senhor, mas de repente parece que há um estancamento, parece que para. Aí eu pergunto, o que houve? Muitas vezes você vai ver que essa pessoa, ela não tem a mínima disposição de liberar aquilo que ela recebeu. Imagina. É hora de mudança aqui mesmo, né? Tá quase ruindo aqui? Ah, é? Meu Deus. Pense comigo um rio. Ele recebe água de muitos afluentes. Mas se em determinado momento ele não flui mais essa água recebida, ele não é mais um portador de vida. A partir do momento que nós deixamos de fluir aquilo que nós recebemos da parte do Senhor, aquilo que Ele faz na minha vida, aquilo que Ele me transforma, as áreas que Ele transforma, aquilo que Ele acrescenta a mim como dádiva, se eu não tenho disposição de abençoar outros, liberar isso na direção de outras pessoas, pouco a pouco eu vou me estancando. E de repente eu me torno um depósito e não um canal para fluir a bênção e a graça de Deus. Na Argentina eu conheço um homem de Deus, um teólogo, pastor, uma bênção, ele com um ministério extraordinário, o pastor Pablo Deiros, tem muitos livros, comentários bíblicos escritos, e ele diz assim: tem muitos crentes que eles são como um cubo. Um cubo é um lugar, uma caixa onde você armazena coisa. E ele diz o seguinte: um crente, ao invés de ser um cubo, ele tem que ser um tubo. Porque tubo é um canal por onde vai fluir. Diga ao seu vizinho: o que você deseja ser? Um cubo ou um tubo? Diga: o plano de Deus é que você seja um tubo. Quantos querem ser um canudinho de Jesus aqui? Aquilo que você recebe, você vai transmitir na direção das outras pessoas. Entenda, amado, isso, aquilo que você recebe não é somente para você, é para outras pessoas que vão se beneficiar disso. Não é simplesmente por teu proveito. Deus nos abençoa para que sejamos nós uma bênção para outros. Aquilo que Ele declarou para Abraão: te abençoarei, farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Pergunta ao seu vizinho: você tem sido abençoado por Deus? Agora pergunta para ele: e você tem sido bênção para outras pessoas?
Lucas 6,38, é bem conhecido nosso, essa passagem aqui. O texto diz aqui que quanto mais nós damos, mais recebemos. Dai ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. Dai e ser-vos-á dado, de maneira abundante, uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Sabe o que é regaço? Vai da minha cintura até os joelhos. Quando eu estou sentado, então, diz que o Senhor vai acrescentar aqui no meu colo, de maneira duplicada, triplicada, em cima daquilo que eu estou liberando. Gente, é em todos os aspectos. É liberar a graça que nós temos recebido. Fala de recursos materiais. Uma das coisas que nós batemos na tecla aqui nessa casa é acerca da igreja viver verdadeiramente como família. Eu vejo que cristãos que vivem de maneira muito plena, uma vida plena realmente, são aqueles que têm mais a disposição de liberar financeiramente, liberar uma palavra de ajuda para aquele que precisa, uma palavra de conselho. Há muitos aspectos, amados, que nós podemos verdadeiramente estar semeando. Quem sabe lá no teu trabalho, quantas pessoas chegam lá para o trabalho atribuladas, precisando de uma palavra de consolo. Agora, o Senhor não tem abençoado o teu coração, te consolando quantas vezes? Nos momentos de batalha, nos momentos de luta. E o que nós fazemos com esse consolo que nós temos recebido? Talvez muitas vezes você está completamente desorientado. Deus, pela sua palavra, traz a você uma palavra de conselho, ou algum líder, um pastor da igreja, um irmão mais maduro chega e traz orientação para você. E aquela orientação vem de maneira certeira, traz uma solução para o teu problema, muda o quadro. E você se sente extremamente abençoado. Aí de repente você tem um amigo lá na escola, alguém que trabalha com você, de repente vai estar numa situação difícil. Ele precisa uma palavra de ânimo, uma palavra de conselho. Você tem uma responsabilidade sim de liberar uma palavra de conselho para ele. Aquilo que você recebeu, você não pode simplesmente deixar retido em você. Você verdadeiramente é um canal para abençoar aquela outra pessoa. Abençoar-te-ei e tu será uma bênção. Quantos gostam de receber aqui uma bênção financeira do Senhor? Quantos têm sido abençoados financeiramente? Muitas vezes acontecem milagres tão poderosos na área financeira. Lá na frente aparece algum necessitado diante de você. E é nesse momento que você vai ter que abrir a tua carteira, abrir o teu bolso. Já vai exatamente, vai para 30 anos, basicamente, que eu ministerialmente abri mão de salário, de igreja, de tudo, gente, para viver só do Senhor. E quantas vezes de fazer uma viagem para ministrar, de repente, a igreja que estou pregando vem, na época de cheque, me dava um cheque, eu chegava em casa, nem trocava aquele cheque, foi 2, 3 dias, de repente vinha a direção do Senhor, esse valor não é para ficar com você, é para fulano de tal. Eu simplesmente ia e semeava. Passava poucos dias e uma bênção tão tremenda sobre a minha vida.
Muitas vezes um valor que era o dobro, o triplo. Por quê? Amados, porque na medida que nós semeamos, a colheita virá na nossa direção. Amados, para você ser abençoado, você tem que abençoar. Eu quero dar um princípio aqui para você, muito interessante. Seja bem sincero comigo aqui. Quantos amam o livro do Levítico? Levante a mão. Quantos estudam o livro do Levítico aqui? Pode ser sincero. Uma pessoa só, 2, 3. E o resto? Parece que você não simpatiza muito ou não com o livro do Levítico, não é verdade? Mas lá no capítulo 26, verso 10, tem um princípio importante que está relacionado àquilo que eu estou ensinando nessa noite. Abra sua Bíblia lá em Levítico 26 e veja o verso 10. Vou ler na minha versão aqui. E comereis da colheita velha, por longo tempo que está guardada, até afinal a removerdes, para dar lugar à nova. O princípio aqui é simples, amados. Eu posso chamar isso aqui o princípio do graneleiro. Sabe o que é o graneleiro? Quando se viaja na estrada, principalmente quem vai aqui para a região aqui de Campos Gerais, Ponta Grossa, ali você vê muitos silos. Aqueles silos são graneleiros, é para armazenar grão. Agora, para o agricultor colocar ali dentro a colheita nova, ele tem que fazer uma coisa antes. A colheita velha tem que ser removida. Coloque o versículo novamente. E comereis o depósito velho, depois envelhecido, e tirareis fora o velho, por causa do novo. Quantos querem bênçãos novas do Senhor aqui? Agora, sabe quando você vai ter uma nova bênção de Deus? Quando você liberar o teu depósito de bênção que você já recebeu, aquilo que está antigo em você. Porque se eu não liberar aquilo que eu tenho recebido da parte de Deus, aquilo que Ele faz na minha vida, aquilo que eu sou, aquilo que eu recebo, eu não vou dar espaço para que venha um novo nível de bênção sobre mim. Diga ao seu vizinho, você tem que esvaziar o depósito primeiro, para receber o novo. Essa é uma questão muito séria, né? É um princípio simples aqui que nós encontramos em Levítico 26, 10. E eu vejo isso aqui como uma lei espiritual. Para que o novo venha sobre mim, eu tenho que me liberar, eu tenho que me esvaziar daquilo que é velho. Você quer viver das bênçãos velhas do Senhor? Ou você quer novas bênçãos? Isaías 61:7 diz que Ele virá com algo novo sobre mim. E virá com a porção dobrada, com a porção abundante. Mas se eu não tomo a decisão de liberar aquilo que já recebi, eu mesmo fechar as portas, impedindo que a bênção de Deus venha e atinja de maneira maravilhosa a minha vida. Diga comigo, eu preciso observar o princípio do graneleiro. Porque se eu não abrir espaço para novas bênçãos, elas não virão. Veja que o texto que nós lemos no começo aqui, para Abraão, Deus foi claro: te abençoareis e você será uma bênção. Isso foi o propósito de Deus, foi um princípio para Abraão e é um princípio para todos nós. Abraão, nosso pai da fé, e o Senhor fala com ele: abençoar-te-ei, você será uma bênção. Diga ao seu vizinho, esse princípio é para você e para mim.
aquela bênção não era somente para Abraão, porque o Senhor diz: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Gente, você vê o povo judeu hoje, como tem abençoado as nações, de uma maneira tão poderosa, de uma maneira maravilhosa. Esse mesmo princípio aqui se aplica em nossas vidas hoje. Cada bênção que recebemos em relação ao nosso tempo, os recursos financeiros que Deus coloca em nossas mãos, a influência. Você pergunta, mas influência? Sim. Todos nós aqui temos um círculo de influência, gente. Por exemplo, nós começamos agora as células de evangelismo aqui da igreja. Já tem as células de comunhão, casa de Cornélio, e o Senhor direcionou para começar então as células de evangelismo. Primeira lá no condomínio José mora, lá no apartamento dele. Uma pessoa salva num condomínio daquele, gente, pode ter um leque de influência tremendo. Ah, mas apóstolo, eu não sou famoso, eu não sou... O diabo coloca na mente das pessoas: ah, você não é ninguém, você não tem influência nenhuma, você não é autoridade, você não é figura importante. Gente, basta você ter uma experiência profunda com o Senhor, você torna uma pessoa de influência. Você tem convicção que foi salvo pelo Senhor aqui? Tem certeza que Deus te tirou do sistema mundo e colocou você no reino da luz? Então você já é luz, tem influência sobre as pessoas que estão com você lá no teu trabalho, os teus vizinhos. Comece a liberar aquilo que Deus fez na tua vida, a salvação que você recebeu gratuitamente do Senhor. Deus te abençoou com salvação, te tirou do mundão, te tirou das trevas, colocou você no reino da luz. Então você já tem um depósito tremendo, e é isso que você vai trazer com influência às outras pessoas. Recebeu a luz do Senhor, amém? Comece da luz. Recebeu graça de Deus, comece a ministrar graça. É assim que as coisas, amados, vão sucedendo. Algumas pessoas, Deus dá uma sabedoria extraordinária. Use essa sabedoria para abençoar outros. Algumas pessoas vão estudar a palavra, meditam na palavra em casa, Deus traz revelação tremenda. Use sabedoria para abençoar outros. Vai compartilhar a experiência que você teve. De repente você vê na célula alguém desanimado um pouco, você teve uma experiência tão tremenda, o Senhor te animou naquela semana com a palavra, você vai, ministra aquela palavra para aquela pessoa. É assim que as coisas sucedem. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Satanás é um mentiroso. Há pessoas na igreja que não conseguem mover dentro de um campo de generosidade. Ele vê talvez um irmão tão necessitado, e ele tem um recurso. Agora Satanás coloca na cabeça deles: olha, puxa, se você abençoar aquela pessoa, semana que vem vai faltar para você. E daí como será? Aí ele ouve mais argumentação mentirosa do inimigo do que demonstra a disposição de generosidade no sentido de liberar. E é assim que o diabo vai mantendo as pessoas na pequenez, com a mentalidade pequena, uma mentalidade completamente medíocre. Eu vejo, amados, que a escassez
não se refere à quantidade que está no nosso bolso, na nossa carteira. A escassez é um estado de mentalidade, de mente, de cadeia de pensamento, gente. E nós temos que quebrar esse tipo de mentalidade. Diga ao seu vizinho: Deus deseja que você seja uma pessoa completamente generosa. Por 2 vezes fui com minha esposa a Israel e conhecemos o Mar Morto. Na primeira vez nós fomos nadar no Mar Morto. Minha esposa não quis entrar, somente ela e outro pastor que estava com a gente. O resto todo mundo entrou. Uma água extremamente salgada, cheia de elementos minerais úteis ao ser humano e à natureza. No entanto, é um mar morto. Pergunta ao seu vizinho: sabe por que o mar morto é morto? Porque nele não tem vida. Ele é saturado de sal. As pessoas nem se afogam, né? Ficam até boiando de tão densa que é a água, de tanto sal. Agora, sabe por que ele é morto? Porque o mar morto simplesmente recebe água dos seus afluentes. Mas essa água não é desembocada em nenhum lugar. Ela é simplesmente um tanque. Recebe e não libera. Recebe, não distribui. Recebe e não flui. E alguns cristãos muitas vezes podem ficar exatamente como um mar morto. Recebem tanto do Senhor, rios de água viva, vai para o interior dele, mas esses rios nunca fluem, nunca alguém é alcançado. Eu já vi irmãos muitas vezes, amados, sendo abençoados financeiramente de maneira tão poderosa, tão extraordinária. As portas, janelas do céu escancaradas e bens financeiros caindo sobre ele, mas de repente lá na frente parece que é um estancamento, não vem mais nada. Aí ele indaga o Senhor: mas por quê? O que houve? Aquela pessoa nunca teve disposição de semear. Diga ao seu vizinho: quem semeia carro, colhe carro. Eu já vi portas se abrindo para irmãos adquirindo um carro maravilhoso. Porque lá, 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, Deus colocou no coração dele, num projeto de carro para abençoar um irmão. Ele foi lá, semeou algum valor. Vou falar algo aqui. Será que alguém pode ganhar casa, gente? Sim ou não? E eu digo a você: quem semeia casa, ganha casa. Lá atrás, puxa, aquele meu parente mais simples precisava de algo. Vou semear na vida dele um valor para ajudar a dar uma entrada no imóvel. Ou um irmão está precisando muito, eu não tinha onde morar. Alguém disse: olha, eu tenho essa casa aqui, eu não vou alugar, vou deixar você morando aqui. Pode ficar 5 anos aqui. Não precisa pagar aluguel. Vai guardando o dinheiro do aluguel, você vai ter um valor para uma entrada de uma casa. Aí lá na frente acontece algo extraordinário com aquela pessoa ali. A pessoa surpreendida porque recebe alguma coisa. É o princípio do graneleiro. Libera a colheita velha, libera o grão velho para que venha o novo. Levante uma das mãos e diga glória a Deus.
Quando você entende que Deus te abençoou para que você seja bênção, que Deus alcançou a tua vida e te salvou em Cristo para que você se converta em alguém que abençoe outros a conhecer a Jesus também. Que Deus curou uma enfermidade em você para que você possa curar outros. Quando você entende que de graça recebeu e de graça você tem que dar. Quando você entende esses princípios do reino, como está vendo, ouvindo, escutando hoje aqui, e você age na contramão daquilo que o mundo egoísta coloca, a bênção do Senhor vem de maneira dobrada sobre a tua vida. Aleluia. Quando você entende que aquilo que você recebeu do Senhor tem uma destinação, está destinado a ser compartilhado, e isso vai levar você para algo maior. Eu tenho uma pergunta para deixar para você nessa noite. O que você está fazendo com aquilo que Deus fez na tua vida? E tenho mais uma pergunta. O que você está fazendo com aquilo que Deus deu para você? Aquilo que nós temos, amados, é para servir. Eu nunca esqueço, há muitos anos atrás, nós morávamos num apartamento bem pequeno. E de repente o Senhor permitiu, então, a gente alugar para uma pessoa pequena. E nós alugamos um bem grande, lá perto do Lar Rogate, no Bacaxiri, bem numa esquina, bem grandão. Meus filhos aprenderam a andar de bicicleta na sacada, de tão grande que era. E um dia o pastor Thomas, que é da CCC, foi lá na minha casa buscar algumas coisas. E a gente fazia um mês que estava morando ali. Aí ele foi, olhou na janela, tinha toda a visão do Bacaxiri, e disse: puxa, que apartamento grande está morando aqui. Mas Deus não deu isso aqui só para você. Isso aqui é para servir outras pessoas. Gente, quantas pessoas passaram pela nossa casa sendo hospedado? Tem gente que morou lá. O rapaz foi para ficar uma semana, ficou quase 4 meses morando lá. Na minha casa coloquei irmãs para morar com filhos lá dentro, com filho, ficou morando. Porque aquilo que nós temos, eu entendo que não é para nós. E hoje o Senhor nos deu novamente uma graça grande, nossa também, mas é para as pessoas. Muitas pessoas vão lá em casa. Quantas pessoas já passaram dormindo lá? A doutora Neuza tinha um quarto dela já, nós apelidamos o quarto da doutora Neuza. Antes de montar os nossos quartos, nossos filhos, montamos o dela. Porque entendemos que Deus nos dá as coisas justamente para servir. Eu vejo muitas vezes, já ouvi declarações de irmãos em algumas igrejas que a gente vai ministrar. O vizinho sai para ir para o culto. Vai ele e a esposa. E o vizinho vai de ônibus, muitas vezes abaixo de chuva, distante. E volta de ônibus. E não tem uma carona. Gente, é tempo da igreja viver verdadeiramente como família. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aquilo que nós recebemos, amados, é para abençoar outros. Essa é a primeira verdade que eu quero deixar nessa noite aqui. Segunda verdade. Cada bênção que eu recebo tem uma função, tem um propósito. Então, primeira verdade, a bênção que vem sobre mim não é somente para mim, é para abençoar outros. Segundo, cada bênção que eu recebo tem um propósito, tem um desígnio, tem uma função
Diga ao seu vizinho: cada bênção que vem sobre você tem um propósito. Entenda que há um propósito maior do que aquele que simplesmente você pensa: ah, não, estou sendo abençoado para me fazer bem, para eu ter alguma coisa. Não. Deus olha para você e com certeza, com aquela bênção que Ele te deu, Ele tem um propósito maior. Porque se você não tivesse discernimento, que juntamente com a bênção de Deus é um propósito, você não vai saber administrar isso de maneira nenhuma. Você lembra lá da parábola dos talentos? Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 25, versos 14 e 15. O Senhor comparou o reino de Deus da seguinte maneira: porque assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E seguiu viagem. Os 2 primeiros compreenderam que aquilo que havia sido dado não era somente para guardar, não era para reter por medo, mas sim multiplicar. E aqui o texto diz que então ele confiou mais. Alguém pode perguntar: por que foi cortada a bênção daquele que simplesmente chegou e enterrou o talento? Por que aos 2 primeiro Deus confiou mais e não aquele? Todos os 2 foram abençoados, sim ou não? Qual a diferença dos 2 para o terceiro que recebeu 1? Os outros 2 primeiros multiplicaram, souberam administrar. Porém, o que recebeu 1 não soube administrar. E a bênção do Senhor que vem a você, amados, você tem que administrar. Você tem que entender que tem um propósito, tem uma função. Qual era a função daqueles talentos recebidos? Multiplicar. O que estava na mente daquele doador, daquele senhor, é que aqueles talentos fossem multiplicados. E os primeiros, o que recebeu 5, recebeu 2, entenderam o espírito da mensagem. Porém o terceiro não. Quando você entende, primeiramente, que a bênção que você recebe não é para você, é para outros também. E em segundo lugar, quando você entende que a bênção de Deus tem um propósito definido, tem uma função, você abre caminho sim, para que haja de maneira exponencial um crescimento. E você vai ser muito mais abençoado. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. E eu faço uma pergunta para você: como você está manejando? Como você está administrando aquilo que Deus fez na tua vida e aquilo que Ele colocou em tuas mãos? Está havendo multiplicação ou não? Está sendo usado para fazer a diferença nas outras pessoas? Ou simplesmente você está retendo para você? Porque, amados, as bênçãos mal administradas, entenda isso, elas não duram para sempre. As portas que se abrem a nós, elas não vão permanecer abertas o tempo todo. As oportunidades vêm, nós temos que discernir isso. Vamos entender que Deus tem um plano com isso, Deus tem um propósito, Deus tem uma função. Quem sabe Deus te dá um recurso financeiro extra, que você nem esperava,
aquele valor. Mas ali alguns dias aparece alguém necessitado, que vai precisar de uma ajuda. Se você não administra adequadamente aquela bênção financeira que foi te dado, e você não entende naquele momento que ao te dar esse valor, Deus tinha um propósito, um plano, que você abençoasse aquele necessitado, de repente você fecha as portas. É assim que as coisas acontecem, gente. É o que a palavra coloca diante de nós. Nós não temos como ensinar de outra maneira. É o princípio de dar e ser-vos dado. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É o princípio de libera o teu graneleiro da colheita antiga para que venha nova. Diga ao seu vizinho, se você não maneja bem as pequenas coisas, como Deus vai te colocar nas coisas maiores? Quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Deus tinha um plano tão tremendo com José para governar uma nação, e ele demonstra fidelidade o tempo todo diante do Senhor. Foi fiel ao Senhor dentro da casa de Potifar, onde ele foi injustiçado, acabou indo para uma prisão. Na prisão ele se tornou o guardião de todos ali, foi fiel, e diz que a Bíblia diz que ele prosperava dentro da prisão. Foi lá para dentro do palácio de Faraó. Aí chega o momento dele se tornar o primeiro ministro lá no Egito, o segundo depois de Faraó. Uma peça importante, uma figura importante em todo o reino do Egito. Mas como ele começou? Na fidelidade nas pequenas coisas. Foi experimentando a bênção do Senhor. Diz que o Senhor abençoou na casa de Potifar, o abençoou lá na prisão, na masmorra, o abençoou dentro do palácio de Faraó, mas ele sabia que aquela bênção não era somente para ele. Era uma bênção que ele liberaria sobre quem? Sobre toda uma nação. E ele conseguiu abençoar toda uma nação. Diga ao seu vizinho, a bênção de Deus na tua vida, ela tem um propósito. Essa é uma verdade extraordinária. Quantos foram libertos de cadeias malignas aqui? Levante a mão. Você acha que você foi liberto de cadeias opressoras do inimigo para viver numa nice cristã, numa burguesia? Agora estou numa boa, plena liberdade, aleluia. Quantos cativos estão perto de você? Gente, os discípulos de Jesus, as pessoas que andavam com Jesus, eram as pessoas mais problematizadas. Maria Madalena era uma daquelas que servia Jesus com seus bens, com suas fazendas. E diz a palavra que dela Jesus tinha expulso os 7 demônios. E o gadareno então, gente? Eu acho que se você ficasse perto do gadareno, nós vimos um bem igual ao gadareno lá em Alagoas. Nos chamaram para orar para o endemoniado de Curitiba, lá pertinho de Maceió. São Miguel dos Campos. Pagaram uma passagem para nós para ir lá, para confrontar um demônio, um camarada, sobrinho de um pastor, igual o gadareno, gente. Ele ficava fechado, colocavam comida lá pela porta, já fechavam, e não saía daquele lugar.
Os parentes só ouviam a voz dele e falavam com ele porque só ficava fechado lá. Quando nós saímos daqui, nós fomos orando. Nós temos que estar diante dessa pessoa aqui. Ele não recebe ninguém, mas nós vai receber em nome de Jesus. Quando nós chegamos na casa, a sua mãe disse: é impossível. Vocês não vão conseguir falar com ele. Ele não recebe ninguém, não fala com ninguém. Ele ficava que nem um bicho lá dentro. Às vezes urrava, as coisas terríveis. Nu só com um paninho. Eu fui lá, nós temos um tempo de arrependimento. Disse: mãe, me dá uma lista de todos os pecados que esse rapaz praticou. Ela trouxe uma lista. Nós fomos lá na porta do quarto, começamos a orar, pedindo perdão a Deus por maneira identificatória. Senhor, perdoa por esse pecado, esse. Nos colocamos diante de Ti agora, como se fosse aquele rapaz, pedimos perdão. Aí falamos para ela: num determinado momento, Ele vai abrir essa porta. Nós vamos voltar lá para o hotel. Quando Ele abrir, pode nos chamar, que nós vamos falar com Ele. Ele vai falar conosco. Nós estamos no hotel, de repente, toca o telefone. Ele saiu do quarto, ele quer falar com vocês. Fomos lá. Ele tinha saído do quarto, tomou banho, mudou roupa e nos ouviu. Cheio de mágoas com relação à igreja e a pastor. E os demônios se alimentavam daquilo ali. Como o gadareno. Aquilo que nós recebemos à luz do Senhor tem que refletir sobre as outras pessoas. Lá no Evangelho de Mateus, o gadareno, ele vivia no cemitério, gente. Ele confrontou Jesus. Jesus, você veio antes do tempo. Por que veio antes do tempo? E entrava numa confusão. Em alguns momentos ele se ajoelhava a reconhecer que Jesus era o Salvador, era o Filho de Deus. Na mesma hora já confrontava Jesus. Um comportamento irracional, misturado com força demoníaca. E de repente ele recebeu a libertação tremenda. Sem fazer nenhum cursinho de evangelismo. Disse que nos próximos dias, sabe o que ele fez? Ele ganhou 10 cidades para Jesus. Decápolis era a união de 10 cidades. Ele ganha todas aquelas 10 cidades. E começou a caminhar com Jesus. Ele entendeu o que recebeu da parte de Jesus. A tão grande libertação ele queria projetar sobre os outros. Isso nada mais é que administrar aquilo que recebeu. Então saiba administrar. Saiba que a bênção de Deus tem um propósito. Em primeiro lugar, entenda, em nome de Jesus, nessa noite, a bênção que vem sobre você não é para ficar retido. Você não é um tanque, você é um rio. Tem que alcançar outras pessoas. Segundo lugar, a bênção que vem sobre você tem um propósito, tem uma função, tem um desígnio. E é importante que você entenda isso. Senão você não vai saber administrar. E você vai perder totalmente o propósito. E saiba que o propósito de Deus é bem maior do que simplesmente você usufruir alguma coisa. Ele tem um plano com aquilo. E quando eu entendo que isso é para liberar na direção de outros, eu entro no propósito maior de Deus para o qual eu fui então abençoado. Terceira verdade que você precisa aprender nessa noite. Você precisa valorizar as bênçãos de Deus. Diga ao seu vizinho: você precisa valorizar a bênção que você recebe de Deus. Veja, um dia você se converteu, Jesus deu a você, espero que sim, espero que todos estejam convertidos aqui, né? Diga ao seu vizinho: espero que você tenha se convertido.
Mas você recebeu, ao se converter, recebeu uma nova natureza da parte do Senhor. A natureza divina, a vida zoe de Deus. E é o que você tem que valorizar. E o diabo traz mentiras terríveis. Você não presta. Você tem uma autoimagem negativa. Você é um zero à esquerda. Você é uma caixa de problema. Você é confusão. Você é cheio de medo. Você é isso, você é aquilo. E de repente você despreza tudo aquilo que Deus fez na tua vida. Você não imagina como o diabo vibra, como o diabo fica encantado. Quando você olha para você e você vê como uma confusão. Quando você se vê, eu sou uma pessoa cheia de problemas. Encanta o diabo. Ele fica feliz. Porque ele vê que você está dando mais um foco para os teus problemas, para você mesmo. Se achando um problema, deixando de lado as outras pessoas e aquilo que elas precisam, aquilo que você poderia ministrar a elas e ser bênção na vida delas. É assim que o diabo está prendendo muita gente hoje. Diga ao seu vizinho: pare de encantar o diabo. É verdade, gente. Se começa a olhar para os teus problemas, para o teu umbigo, meu problema, o diabo fica encantado com isso, gente. É como se você estivesse abençoando o diabo. Eu não quero abençoar o diabo. Eu não vou ficar focando nos meus problemas, não. Eu vou focar na minha vida. Qual o propósito da bênção que eu receber? Vou entender que o Senhor me abençoou, para abençoar outros, que eu tenho um propósito bem claro na minha vida. Essa bênção tem uma função e eu vou valorizar aquilo que eu recebi da parte do Senhor. Uma multidão ouvindo Jesus. Jesus não quis despedir eles sozinho, quis dar um lanche para eles. E ele toma em suas mãos 5 pães e 2 peixinhos. E acontece um milagre ali. Pergunta ao seu vizinho: sabe onde está o milagre? O milagre estava no pão e no peixe? Não, estava no quê? Naquilo que ele fez. Porque diz ali: e partindo então e dando graças, o poder multiplicador de Deus veio. Quando Jesus teve a iniciativa de partir para liberar na direção de outros, a multiplicação veio de maneira poderosa. E o milagre aconteceu. O milagre não estava no pão. Diga isso: o milagre não estava no pão. O milagre não estava no peixe. Estava naquilo que Jesus fez. Você precisa de milagres na tua casa, nas tuas finanças? O que você tem em casa hoje? O que você tem na carteira? Talvez você receba a notícia de que tem algum irmão, quem sabe, capaz de cortar a luz dele. Qual a tua atitude? Deixar que corte? Não. A viúva de Serepta, ela não tinha quase nada. Amados, não importa. 5 pãezinhos, 2 peixinhos, não é nada. Agora, quando há disposição, o Senhor faz aquilo que é pouco se torne muito. Porque o milagre não está no elemento, está na atitude de semear, de repartir, de dar. Aquela mulher e o filho, pai precisa morrer. Chega o profeta: mulher, o que você tem em casa? Profeta, eu tenho simplesmente um restinho de farinha e um pouquinho de óleo. Vou fazer um bolo. Eu e meu filho comeremos e morreremos. Ia consumir a última semente que tinha.
mulher, faz primeiramente um bolo para mim, e depois dá a você e teu filho. Ela se dispôs sim a semear, e de maneira milagrosa veio a abundância de Deus sobre aquela mulher, e ela passou todo aquele tempo de estiagem, de seca, tendo alimento. Sabe onde estava o milagre? Estava no pouquinho de óleo e farinha que ela tinha? Não! Aonde estava o milagre? Na sua disposição de semear. Aleluia. Diga ao seu vizinho, isso é importante para você. Valorize o que você tem recebido da parte do Senhor. São pessoas que valorizaram. Jesus valorizou. Essa mulher valorizou. Há pessoas que muitas vezes não estão sendo abençoadas, não sabem por quê. Porque não abre espaço para que a bênção venha. Está com os grãos antigos ainda. Só quando eu me libero da colheita velha é que vem a nova colheita para mim. Para vir novas bênçãos, eu tenho que liberar aquilo que já recebi. Quarta e última verdade, deixo para vocês: perseverem em abençoar. Então, primeiro, entenda que a bênção não é simplesmente para você usufruir. Você é abençoado para ser bênção para os outros. Isso é uma verdade muito importante. Segundo lugar, entenda que a bênção tem um propósito na tua vida. E o propósito é maior do que aquele que você pensa que simplesmente era para você sentir bem, para você ter alguma coisa, para usufruir. Não, há um propósito maior. E você tem que entender qual é o propósito dessa bênção. Isso é de extrema importância para você. Terceiro lugar, valorize a bênção. Dê valor àquilo que Deus te deu, àquilo que o Senhor fez. Em quarto lugar, persevere sim em estar sempre abençoando. Não permita que o medo venha impedir você de ser bênção na direção dos outros. Não permita que a insegurança faça com que você não esteja liberando algo na direção das pessoas. Diga ao seu vizinho, você é um canal de bênção. Deus deseja que você seja um abençoador. E eu quero terminar aqui com a passagem lá de Gálatas 6:9. Pode colocar o texto aí. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Diga ao seu vizinho, você não pode desfalecer. Você tem que perseverar. Amados, muitas vezes você ajuda alguém e esse alguém se torna ingrato para você. E algumas pessoas ficam desanimadas. Eu não vou ajudar mais ninguém. Coloca por terra essa mentalidade. Aquilo que nós fazemos é para Jesus. É para o Senhor. Se você tem a mentalidade que está cumprindo um princípio de Deus, está fazendo isso como ao Senhor e não a pessoa, você sempre vai ter a disposição sim, de sempre abençoar e abençoar e abençoar. E diz o texto, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Guarde algo que eu vou falar agora aqui. Isso é bem profético. Talvez para alguns de vocês, nos próximos dias, Deus vai colocar alguém diante de você precisando. Quem sabe essa semana ainda. Pode vir alguém aí precisando de alguma coisa. Precisando da tua ajuda. Quem sabe econômica. Quem sabe precisando de uma palavra de consolo. Você vai encontrar alguém que está tão atribulado na alma, no espírito,
Você vai precisar liberar uma palavra de ânimo, de consolo para essa pessoa. Muitas vezes Deus coloca diante de nós pessoas até numa situação de luto. E como diz Paulo, com a consolação que nós recebemos, nós podemos consolar outros. Esse é o princípio de abençoar os demais. Veja, nós estamos entrando aqui numa época, numa era bem apostólica. O que nós estamos ensinando lá pelo livro. Que a igreja não é consumidora. É uma igreja que produz. E esses 4 princípios aqui que eu passei, eles têm que estar arraigados sim numa igreja que tem mentalidade apostólica. Porque ela sabe que é levantada não para simplesmente ficar recebendo, não é simplesmente uma consumista, mas é uma igreja que está sempre liberando, produzindo, frutificando, indo na direção das pessoas. Deus colocou aqui na casa uma forte empatia por necessitados. Boa parte de que entra aqui nem fica aqui na igreja, vai para outras pessoas. E é uma marca aqui na igreja, é uma marca hoje das igrejas apostólicas. É realmente abençoar, é servir. Eu acho tão terrível, estou terminando já, mas eu acho tão terrível quando chega a época da eleição, algumas igrejas, alguns pastores vão correndo pedir coisas para políticos, gente. É como se estivesse com a canequinha mendigando alguma coisa. Ah, querem um terreno para a igreja, querem uma verba lá para o telhado da igreja que está ruindo, querem isso, querem aquilo. Não, a igreja não é chamada para isso, gente. A igreja é chamada para abençoar. Vereador, deputado, o que eu posso fazer para ajudar como igreja? Sou representante de uma igreja tal. Qual o projeto que você tem para a cidade? O que nós podemos ajudar nisso? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Quem quer ser abençoado? Quem quer ser bênção? Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Naquele grande dia, diz a palavra lá em Mateus, o Senhor vai fazer distinção do que serve e o que não serve. De um lado colocará os bodes, do outro lado as ovelhas. E de maneira tão clara Jesus diz: porque tive sede e me deste de beber, tive fome e me deste de comer, estando eu nu, tu me vestistes. Mas Senhor, quando te vimos com fome? Quando te vimos com sede? Que dia te vimos nu? Todas as vezes que fizestes a um desses meus pequeninos, a mim fizeste. Aleluia. Quem dá aos pobres em paz está Deus. Gente, se alguém bater no teu carro, pedir uma comida, dá uma comida. Às vezes bate na tua casa, pede um restinho de comida, vai lá dar um prato de comida para ele. Muitas vezes eles pedem dinheiro para comer. Ai, me dá um dinheiro para comer. Muitas vezes é para droga. Você faz o seguinte: você está com fome? Eu estou. Vamos ali na mercearia, na padaria, comprar um pão para você. Eu vou comprar um sanduíche. É assim o reino de Deus, amados. É interessante porque a teologia da prosperidade, ela prega que tem que acabar com os pobres na face da terra. Ficou cristão, crente, virou rico.
Mas a Bíblia fala o contrário. Ela diz que o povo sim, sempre vai haver na face da terra. Não é isso que diz a Bíblia? Para quê? Para que eu possa ajudar. Se você vai à África, você vai para a Índia, por exemplo, você vai ver crentes lá passando fome. Como nós vimos na África, as 3 vezes que fomos a Moçambique, a pessoa faz uma refeição no dia, gente. Uma. E sabe o que é refeição? Um pão. E só vai comer meio-dia, do outro dia, pão. É pão, 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 pão. Ou shima, 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 shima. Não é chimarrão, é shima. É uma massa, tipo uma polenta. Aí joga um molhinho em cima. Gente, no ministério da Rede Baker, no culto de domingo, vem mais de 300 pessoas das comunidades assistir o culto, porque tem um almoço no final. E o almoço é shima com molho. Nem talher tem, eles comem tudo com a mão, assentado no chão e comendo. Agora, em meio àquelas pessoas, aqueles irmãos, tem pessoas ali quebrantadas, que amam o Senhor, são apaixonadas por Jesus, vão a pé, caminhavam quilômetros para ir nas ministrações lá de manhã, gente. Às vezes que fomos a Moçambique, deixamos tudo que levamos lá. Até roupa, chinelo, sabonete, tudo. Tem um ministério que nós ajudamos lá. Agora, faz umas 3 semanas, eu mandei no ministério nosso aqui os áudios que ele mandou, pedindo nossa ajuda, nossa cobertura. E a igreja aqui tem abençoado muito ele. O casamento dele, a igreja aqui bancou, porque o real era uma moeda forte lá em relação aos meticais. Então o valor que mandamos deu para financiar todo o casamento dele, pagar até o dote lá para o pai da moça, que lá funciona o dote até hoje. Agora, esse irmão, quando foi ter a filhinha última agora, a segunda filha, a esposa jovem morreu na hora do parto. E ele ficou com a primeira filha, a bebê agora, e tem mais uma sobrinha que mora, um sobrinho que mora com eles, e ele cuida dos 3. E a igreja aqui tem abençoado ele. O dinheiro de missões aqui de segunda-feira. Aí você pensa, mas puxa, tão pouquinho. Tem gente que vem aqui dar R$5, 2, 10. Mas esse dinheiro vai sendo guardado. E lá na frente fica um valor bom para mandar para ele. O teu pouco pode ajudar muito. Como os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos que alimentou uma multidão. Tem uma época a gente mandou oferta para ele, comprou comida e roupa para as crianças. Essa é a função da igreja. Vamos adorar o Senhor, depois vamos orar. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o
ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Oh, 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 tome um lugar de honra. Oh, Pai, nós reconhecemos que temos que nos mover numa medida de compaixão, numa medida de misericórdia, numa medida de empatia, Pai. Ó Deus, que haja em cada um de nós, em cada vida que está aqui, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Tua palavra diz que Ele olhou aquela multidão e a viu como ovelhas que não tinham pastor. Então o seu coração ficou comovido, comoveu-se e encheu de compaixão. E compaixão é padecer juntamente com o necessitado, com o doente, com o enfermo, com o que está cativo. Que esses princípios, ó Pai, que regem a bênção do Senhor sobre nós, sejam realidade aqui nessa casa, sejam realidade em nossos corações, Pai. Aquilo que recebemos nós simplesmente para que estejamos usufruindo, para que faça bem a nós, mas é para abençoar outros, Pai. Aquilo que temos, aquilo que recebemos das Tuas mãos, aquilo que nós somos, nós somos gratos por aquilo que temos recebido de Ti. E que haja despedimento nos corações aqui, Pai. Oh, Pai Jesus, Ele liberou a Sua própria vida. Por isso diz lá em Hebreus que Ele pôde levar muitos filhos à glória, porque Ele derramou a Sua própria vida na cruz. E quando derramamos aquilo que temos, podemos experimentar uma glória maior. Por isso a Tua palavra diz que Ele recebeu então um nome que está acima de todo nome. Mas primeiramente Ele precisou esvaziar-se daquilo que Ele era. Ele não usurpou o seu direito de ter a natureza de Deus, de ser filho de Deus, coisa que Ele poderia pegar-se. Mas a Tua palavra diz que Ele se despojou disso e se tornou obediente, servo de cruz, na mesma qualidade humana do que nós. E Ele nos deu o exemplo. Quando Ele toma, Pai, aquela bacia, aquela toalha e começa a lavar os pés dos discípulos, e Ele diz: fazei vós o mesmo. Aleluia. Logicamente não é o servo maior do que seu Senhor, mas no Teu reino é completamente diferente ao reino desse mundo.
E Jesus diz que no teu reino maior é aquele que serve, não é aquele que é servido. Por isso dá a essa igreja aqui um coração de servo, um coração de servir. Pai, nos diz que nós vivemos, há muitas pessoas que querem púlpito, querem microfone, Pai, mas é um sinal que muitas vezes elas não têm altar. O servo, ele deseja altar, não deseja plataforma, Pai. Que os nossos corações sejam corações de servo nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra venha abençoar corações, pessoas que vão assistir essa semana, sejam movidos, Senhor, sim, por uma medida, por uma unção de compaixão, por uma unção de empatia, Pai, com a disposição de servir, de abençoar, de ser um canal, não ser um depósito, Pai, não ser um tanque, mas ser um rio, onde as suas águas possam fluir. No nome de Jesus nós oramos e declaramos isso, Pai, para a glória do Teu nome. E nessa noite queremos participar desse momento de ceia aqui, reconhecendo, Senhor, que somos parte do Teu corpo. Nós agradecemos pelo corpo de Jesus que foi partido em nossa direção, por isso nós abençoamos o pão agora. Nós agradecemos pelo sangue que foi derramado, foi vertido lá na cruz, o sangue que nos dá vitória, o sangue que nos faz um. Por isso abençoamos o cálice da bênção agora, em nome de Jesus. E queremos participar com essa consciência, para a glória do Teu nome. Vamos todos participar, aleluia, do cálice do pão, em nome de Jesus. Os pais ministrando aos filhos, declarando que eles são membros da igreja do Senhor, que eles são da família de Deus, que eles servirão o Senhor de todo o coração. Aleluia, nós temos cantina hoje. Vamos ter um tempo de comunhão nos alimentos. É uma maneira de se abençoar a casa aqui. Tem uma semana abençoada em nome de Jesus. Aleluia, os que acompanharam em casa também, tem uma semana de bênção aí, em nome de Jesus. Ele entrou em casa, Ele está na mesa.